Prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, a internação de jovens infratores pode ser porta aberta para a entrada sem retorno ao mundo do crime. Quais são as medidas socioeducativas adotadas e quais são as alternativas para afastar meninos e meninas da delinquência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Roberto Carlos de Menezes, que é titular da 2ª Vara Civil, Criminal e Execuções Penais da comarca de Cássia, no sul de Minas. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 4 comarcas: Governador Valadares, Três Pontas, Alpinópolis e Cássia. É também professor de Direito Constitucional na Universidade Estadual de Passos, também no sul de Minas. Doutor Roberto, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Prazer é nosso. Teremos ainda o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Roberto, um dos maiores desafios de magistrado, especialmente no interior, onde ele atua em todas as áreas, é combater o crime organizado e afastar crianças e adolescentes do mundo do crime. Como tem sido esse desafio para o senhor? É um desafio muito complexo, amplo, e que deve o juiz contar com a ajuda de toda a sociedade civil e dos outros atores que compõem também o palco da justiça para enfrentar esse problema que está aumentando dia após dia de forma vertiginosa. A região que o senhor atua, por exemplo, ali próximo à fronteira com São Paulo, isso cria muita influência, muita interferência? Sim, porque nós estamos ali próximo ao berço de facções criminosas, que vem assolando o país inteiro e já estão até exportando o know-how dessa facção para outros países. Então, por essa proximidade com o estado de São Paulo, nós ali, juízes daquela região, temos uma dificuldade maior nesse sentido. Sobre a questão do jovem infrator, que é o foco da nossa entrevista hoje, quais são as medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Como é que o senhor avalia isso? Olha, elas estão relacionadas no artigo 112 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e elas, na sua maioria, principalmente para os juízes que trabalham em comarcas no interior, menores, elas são totalmente ineficazes e inaplicáveis. A maioria delas são inaplicáveis, você não tem estrutura nenhuma para aplicar e quando você aplica alguma delas, elas não têm eficiência nenhuma. A aplicação que o senhor se refere seria o caso de internação? Não, qualquer uma delas, porque tem lá, a advertência é possível você aplicar, mas ela é ineficaz, entra num ouvido e sai no outro do menor, ele não te dá a menor importância. A outra prestação de serviço à comunidade, a maioria dessas comarcas pequenas, ninguém aceita o menor, não tem como fiscalizar. E segue nessa sequência. E a internação, então, dificilmente você consegue achar uma vaga para internar o menor, porque os locais de internação estão todos perto de grandes centros, então as vagas são todas ocupadas pelos grandes centros. Então, o juiz do interior tem uma dificuldade, muitas das vezes, insuperável para conseguir internar um menor, mesmo na prática de um crime muito grave. Faltam, então, esses equipamentos, estabelecimentos no interior. Como é que deveriam ser esses estabelecimentos apropriados à internação de jovens infratores? Olha, eu não conheço as instalações de centros de internação de menores, mas a questão não é o local, mas sim a internação, no meu modo de ver. A internação ela tem que ser, em último caso mesmo, quando o menor realmente não tem a menor condição de permanecer solto, tem que ser internado por tentar uma terapia qualquer. Além de trazer grandes riscos, como dissemos aqui há pouco na abertura do programa, é uma porta de entrada para o crime? Não, agora nós estamos vivenciando uma situação muito mais complicada, porque as facções criminosas, elas estão batizando esses menores assim que eles ingressam no sistema. Batizar então, se por acaso ficar ali uma semana, 2 semanas, um mês que seja, pouco tempo, já é o suficiente
para esse garoto já sair de lá totalmente comprometido com a facção Cooptado criminosa, por esse crime. cooptado, né, com obrigações, com juramentos, enfim, tudo que se aplica ao adulto se aplica ao menor. Então, pouco tempo que ele ficar, que ele estiver no sistema, já é o suficiente para você não conseguir mais recuperar esse menor. E ele não tem muita saída, né? Ou é cooptado, ou é aceita essa cooptação, até a sobrevivência dele fica ameaçada. Na realidade, eles são obrigados a entrar para as facções, né? Não que ele faça isso de forma voluntária. É uma forma de sobrevivência dentro do sistema. Então, poucos minutos que ele ficar, poucas horas que ele ficar dentro do sistema, ele vai ser, sim, batizado e jurar fidelidade para a facção criminosa. Além do que também ele desenvolve outros valores, né? Perante essa comunidade que vai integrar a partir dele. Sim, porque aí o caminho é totalmente outro, né? Ele vai ter alguém que vai estar no comando da vida desse menor, a família é afastada, né? Todas as instituições são afastadas e ele passa a servir uma facção criminosa e daí para frente, né? A vida dele já está totalmente desvirtuada, já é praticamente impossível você conseguir consertar um ser humano nessas condições. E na experiência que o senhor tem já de 20 anos de magistratura, qual que é o perfil desse jovem infrator? Olha, aliás, esse perfil foi traçado pelo CNJ no ano 2014, se não me engano. O CNJ fez uma pesquisa muito profunda sobre o menor infrator, sobre os principais crimes praticados, o perfil do infrator. O perfil do menor infrator não foge muito do perfil do adulto. É negro, né? Pouca escolaridade, né? Geralmente criado por um dos pais ou por um dos avós, né? E de baixa renda. Quer dizer, a ausência da família e do Estado também na vida desses meninos. Exatamente. Né? Muito bem. Doutor Roberto, eu vou fazer aqui agora o intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente como que o judiciário fica diante de uma situação dessa que precisa dar respostas da sociedade. Que alternativa o senhor tem adotado para chegar a essa situação? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente e medidas para afastar meninos e meninas da delinquência juvenil. O nosso entrevistado é o juiz Roberto Carlos de Menezes, que é titular da 2ª Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Cássia, no sul de Minas. Doutor Roberto Carlos, deixei para o senhor uma questão que é um desafio que o senhor vive hoje lá, ou viveu e vive nas comarcas por onde o senhor já adjudicou, é a questão aí dessas medidas. O judiciário tem que dar uma resposta a esse problema da questão do menor e do jovem infrator. Como é que o senhor tem lidado com isso e que medidas alternativas o senhor tem encontrado? Olha, na legislação menorista, no artigo 112, tem ali um rol de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas pelo magistrado. Como eu já disse, elas são, na maioria, ineficazes ou inaplicáveis, principalmente para o juiz do interior. Então, há necessidade de se procurar alternativas a essas medidas, porque o menor, na realidade, ele não se torna criminoso da noite para o dia. Ele começa praticando pequenas infrações, que se forem abortadas logo no início, você vai ter uma possibilidade muito maior de afastar esse menor do mundo do crime. Então, eu, já há uns 7 anos mais ou menos, comecei a trocar essas medidas socioeducativas pela obrigatoriedade do menor praticar esportes, principalmente as de advertência, de prestação de serviço à comunidade, e isso tem trazido, pelas comarcas onde eu passei, consegui implantar isso, resultados excelentes, né? Porque você tem você troca o comando da facção pelo comando do Poder Judiciário ou de alguém, ou do técnico do time, né? Na vida desse menor. Então tem sido
altamente satisfativa essa troca de medida socioeducativa do ECA pela obrigatoriedade do menor praticar esportes. Deixa eu combinar a necessidade de uma intervenção a algo agradável que eles gostam de praticar. Muitos menores começaram a praticar lá, né? Falaram para mim, eu não gosto, olha, mas isso aqui você tem que, é uma medida que está sendo aplicada, ou isso aí é uma das medidas do ECA. E com o passar do tempo, se integrou com os demais jogadores lá do time, do técnico, estão lá até hoje, né? Participando de campeonatos, enfim, estão lá no programa e realmente saiu daquela senda, né, que estava começando a peregrinar no mundo do crime. E como é que funciona? O senhor montou uma escola de futebol, um time de futebol? Foram várias etapas. Eu comecei com um time de futebol na comarca de Alpinópolis, com várias categorias. Entrei em contato lá com um rapaz que gostava de exercer esse trabalho aí como técnico, né? Mas depois eu vi que tinha uma grande dificuldade na questão de competições, porque se você tem competições para colocar essa molecada, é um atrativo a mais, né? Uma forma a mais de você estar controlando. Então, agora, a última etapa do projeto, nós conseguimos formar um campeonato, né? Já está com mais de 20 cidades ali naquela região, né? E aí onde eu coloquei todas as cidades ali, consegui conversar com todos os prefeitos, com os técnicos, os dirigentes esportivos de cada cidade. Nós estamos lá com um campeonato, que já teve uma rodada semana passada, temos outras agora no final de semana, todo final de semana tem rodada. Eu tenho lá 8, 10 jogos, né, numa única cidade, movimenta toda a cidade e eu estou de olho nessa molecada. Então Isso precisa de uma boa estrutura, né? Para viajar tem que ter gastos, investimentos, material esportivo, né? Calçado, chuteira, enfim. É preciso também ter apoio de outros parceiros aí para que realmente isso seja viável, né? Não, sem dúvida, mas nos surpreendeu muito foi a adesão da sociedade a esse tipo de projeto. Assim que eles notaram qual que era a finalidade do projeto, que é um projeto profundamente social, né, para tirar essa molecada mesmo da rua, vários empresários, pessoas da sociedade civil nos procuraram espontaneamente, solicitando ajuda, né? O que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de jogos de cabeça, precisando de bola, enfim. Nós tivemos uma ampla aceitação uma consciência da comunidade. social importante, né? Porque se a comunidade não perceber essa importância sozinho, do papel fica dela, muito mais difícil. O mundo do crime vai acabar completando esse menino, né? Fica muito mais difícil, mas a sociedade abraçou, sim, juntamente com a gente, essa ideia e tem dado, porque notaram que em Alpinópolis, onde o senhor começou o trabalho foi Alpinópolis, né? Esse é o indicador que o senhor tem para nós? A baliza que eu tenho é Alpinópolis, porque lá nós tivemos uma diminuição muito grande na época, né, da implantação desse projeto, colocando essa molecada para praticar esporte. E qual que é o retorno que o senhor teve disso? Nós tivemos uma diminuição, segundo os dados lá do próprio Conselho Tutelar, na ordem de 60% a 70% de infrações. Essas infrações comuns, né, mais simples, de menores, indisciplina na escola, indisciplina em casa, pequenos furtos, porte de droga, esse tipo nós tivemos uma diminuição na ordem de 60% a 70% de ocorrência envolvendo menores lá na comarca de Alpinópolis. Importantes, né? Agora o senhor falou muito de futebol, meninos, e as meninas também que estão envolvidas de alguma forma, apresentam esses sinais de inclinação para a infração, para o crime. Como é que tem se tratado a questão das meninas? Então, como a quantidade de meninas é menor, né, que praticam infração, nós estamos fazendo também propondo a ela também a opção de praticar lá junto com os meninos. Por enquanto é o que nós conseguimos fazer. Mas eu consegui o ano passado formar algumas equipes de futebol de salão, né, que são menos jogadores, e consegui um campeonato lá para elas poderem participar. Esse ano ainda não consegui nenhum campeonato, mas segue na mesma linha, né? Que a quantidade de meninas é menor, então fica mais difícil você formar equipe e tal e implantar o projeto para as meninas. Nós temos a ideia de, em conversa lá com o prefeito, com alguns prefeitos lá, nós queremos implantar o tênis, porque o tênis é um esporte individual, aí não depende daquela quantidade de atletas para você, né, colocar em competição.
Mas, por enquanto, com as meninas está sendo dessa forma. Entendi. Agora, como o senhor disse que a sociedade está compreendendo a importância dessa parceria, dessa participação, e que efeitos que esses projetos podem ter ou costumam ter sobre as famílias desses meninos? Olha, isso são aspectos que nós não tínhamos pensado quando começamos o projeto, é que isso deu uma aproximação muito grande entre o menor e a família. Porque os jogos, às vezes, final de semana na cidade onde o menor mora, então o pai vai lá, a mãe vai lá, os irmãos vai lá torcer para o menino. Então houve uma aproximação, né, que nós não tínhamos pensado nisso aí, né, do menor com a família, né, em razão da prática do esporte. Muito bem. Doutor Roberto, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente o impacto dessas decisões alternativas sobre o campo jurídico, o mundo do direito, como é que o próprio Poder Judiciário tem reagido a essa medida. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e Adolescente e as medidas alternativas para afastar meninos e meninas do mundo do crime. O nosso entrevistado é o juiz Roberto Carlos de Menezes, que é titular da 2ª Vara Civil, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Cássia, no sul de Minas. Doutor Roberto Carlos, a respeito dessa medida que o senhor tem adotado alternativa de trocar a prática esportiva, usar a prática esportiva em vez daquelas medidas indicadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente na questão aí do combate ao crime envolvendo jovem infrator. Não há nenhum risco de juiz adotar medidas alternativas que não estejam previstas no Estatuto, na legislação? Essa é a questão. Se você for pesquisar os doutrinadores, a jurisprudência, entende-se que esse rol do artigo 112 ele é taxativo, ou seja, que o juiz não pode aplicar outra medida que não uma dessas que estão ali reguladas. Só que eu fiz um mestrado, né, em Direito Constitucional e a minha dissertação, que foi aprovada, com louvor inclusive, demonstrando que existe a possibilidade jurídica, sim, de aplicar-se uma medida socioeducativa ao menor fora do artigo 112, desde que essa medida venha de encontro àquilo que é a finalidade da medida socioeducativa, que é recuperar e socializar. Então, nada melhor do que recuperar e socializar do que a prática esportiva, até mais do que a internação, até mais do que a advertência. Então, a minha tese foi aprovada e eu comprovo ali que é possível, sim, o juiz aplicar outra medida que não uma do artigo 112, desde que ela venha de encontro com a finalidade da própria medida socioeducativa. Isso é importante, essas iniciativas, essas práticas inovadoras, para ver se realmente o sistema funciona melhor, né? Eu só até concorreu a um prêmio sobre isso. Há 5 anos atrás eu concorri ao prêmio Inovare, né? Fiquei entre os classificados, os finalistas, né? Demonstrando isso, a eficácia que tem você obrigar o menor a praticar esporte, né? Seja obrigado mesmo, porque é educação, né? É educação esportiva, é educação física. Então, que tem um grande retorno, muito mais retorno, fica muito mais barato para o Estado do que aplicar uma das medidas do artigo 112. E esse prêmio Inovar tem exatamente esse objetivo, de identificar essas práticas inovadoras e premiá-las realmente quando o objetivo é incentivar, né, todos os atores do palco da cena jurídica, defensores, promotores, juízes, advogados, a ter ideias, né, inovadoras que né, melhore a aplicação da justiça, né? Até porque o legislador pensou isso lá em Brasília e não viveu de perto como o senhor lida com a situação que um juiz, na um promotor, ponta, né? Um defensor vive na realidade aí na comarquinha aí de algum estado do Brasil, né? E nesse contexto, nesse universo aí do sistema de justiça, o senhor tem tido apoio dos promotores, defensores, de outros juízes também?
Sim, pelo menos os promotores com quem eu trabalho, né, com quem eu trabalhei e trabalho, os defensores também, advogados com quem eu trabalhei e trabalho, também gostaram da ideia e, né, me ajudam, né, todos eles me ajudam, mas eu vejo que é uma coisa muito isolada, né, eu acho interessante que os meus colegas magistrados começassem a fazer uma experiência, pelo menos, né, a trocar medidas socioeducativas, né, na medida do possível, de acordo com o perfil do menor, infrator, logicamente, por obrigatoriedade da prática esportivas. E que os promotores, os defensores públicos, os advogados começassem também a requerer ao magistrado a aplicação dessas medidas. Porque alguns promotores, defensores ou mesmo juízes falam, na minha cidade, na minha comarca, não tem nenhum programa da prefeitura de prática esportiva. Já é um caminho para se começar a questionar isso aí, a obrigar o poder público a ter esse tipo de programa que dá muito mais resultado, mas muito mais resultado que você simplesmente internar o menor. O importante é mexer com esse sistema que fica nessa zona de conforto, criar vias, né, exatamente, alternativas. Né? Respostas mais rápidas, né? Exato. Doutor Roberto, eu gostaria de voltar a esse tema, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o senhor tem para nós. Eu trouxe um livro aqui que dos diversos livros que eu já li, eu reputo que foi o melhor livro, né, que eu já li até hoje. O título é Há 2000 anos. Né? É um livro psicografado, né, pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Chico Xavier, portanto é um livro espírita, mas pode ser lido por qualquer pessoa, de qualquer credo religioso, porque é um romance. Né? É um romance muito lindo. Qualquer pessoa que lê não vai se arrepender de forma alguma, te segura do início até o final, uma história fantástica. Então, eu indico, né, para as pessoas que ainda não leram, que leiam Há 2000 anos, né, do Francisco, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, né, e que é, na realidade, do espírito de Emmanuel. E um outro que eu não trouxe, eu não consegui localizar lá, porque vida de juiz com relação a livro é complicado, né? Mas é um livro que já salvou muitas vidas, pessoas que estavam na depressão, à beira do suicídio, que é de Viktor Frankl, que é chamado Um Sentido para a Vida, ou às vezes encontra-se com o tema Um Psiquiatra no Campo de Concentração. Muito bem. Né? Que boas indicações, muito obrigado. Doutor Roberto, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria que o senhor analisasse, avaliasse para a gente o impacto, a importância que tem de cuidar dos meninos e meninas nessa fase agora ainda, de criança e adolescente, para o sistema penitenciário como tudo, que sabemos também que está falido, né? Olha, segundo os psicólogos, né, os estudiosos no assunto, a personalidade do menor começa a ser formada aos 6 anos e vai até os 12. Né? Então, exatamente nessa fase é que ele tem que ter boas referências, é que ele tem que ter uma vida saudável, prática de coisas saudáveis. Então, nesse espaço de tempo é que o Estado tem que intervir com muita força. Não é o que está acontecendo. Então, o impacto é enorme, porque você simplesmente internar, o índice de reincidência do menor que é internado é superior a 75%. Ou seja, não funciona. Não funciona de forma alguma. E o que é pior, ele sempre volta para o sistema praticando um crime muito mais grave do que ele praticou, do que o primeiro, volta pior, né? Pelo qual ele deu entrada no sistema. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Roberto Carlos de Menezes, que é titular da 2ª Vara Civil Criminal e Execuções Penais da Comarca de Cássia, no sul de Minas. E discutimos aí as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e Adolescente e medidas alternativas para afastar meninos e meninas do mundo do crime. Doutor Roberto, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico, foi um prazer recebê-lo. Igualmente, muito obrigado. Agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.